comentar a chuva de ontem aqui no Piauí, principalmente aqui na região de Teresina, e também falar sobre a previsão do tempo para hoje em todo o estado. A Viviana Cruz está aqui no estúdio e hoje a gente recebe um convidado, que é o professor Werton Costa, climatologista. Boa tarde, Vivi. Boa tarde. Boa tarde, professor Boa tarde, Werton. Marcelo. Boa tarde, Vivi. Bom, Vivi, choveu muito ontem e assim, começou o período chuvoso no sul. Aqui ainda não é período chuvoso, mas já tem chovido até que são chuvas consideráveis. Isso. O climatologista, o professor Ayrton, vai explicar melhor, mas ontem, por exemplo, os ventos foram muito fortes. A gente tem até um vídeo que a gente vai conferir agora, um vídeo no bairro Promorá, na avenida principal do bairro Promorá, na zona sul da capital. Olha só, a gente percebe a velocidade desses ventos, dessas rajadas, né? As pessoas tentando se proteger e também raios, né? As descargas elétricas. Aqui foi uma imagem no Lourival Parente, também na região sul aqui da capital. Chama a atenção, né, a quantidade de raios. E o professor pode explicar melhor a velocidade que esses ventos chegaram, principalmente na zona sul, né, que teve uma concentração maior. Perfeitamente, né? Nós temos aí um episódio de ventania, que registrado pela estação meteorológica do IMET como superior a 50 km por hora. Porém, quando a gente observa os vídeos enviados pelos internautas e os efeitos, os danos estruturais, inclusive sobre árvores e edificações, observamos que essas rajadas podem ter alcançado valores superiores a 70 km por hora. É bem perceptível no vídeo, né, a intensidade dessas rajadas, que foram provocadas pela presença de um sistema, o vórtice ciclônico de altos níveis. Bom, professor, a gente teve na outra imagem, além dos ventos, os raios, a grande quantidade de descargas elétricas aqui na nossa região, a Chapada do Curisco. A gente sabe que isso acontece com frequência sempre no período chuvoso, mas nas últimas chuvas a gente não verificou tantos raios. Perfeitamente, ótima observação. Quando a gente fala de sistema atmosférico, a gente fala de um sistema de ar, um grande vento, que carrega a umidade, já que a chuva ela vem toda do oceano. Essa chuva que se formou ontem, ela é resultado da atuação desse sistema, o VECAM, que é um velho conhecido nosso. Inclusive, a gente tem uma imagem de satélite, né, desse VECAM que atuou ontem no fim da tarde e início da noite na capital. O senhor pode explicar melhor? Eu posso observar, vou apontar aqui um pouco, essa faixa colorida aqui, essa banda de nuvens e as acas, que ela costumeiramente aparece em dezembro e provocou já grandes transtornos em Teresina, no sul da Bahia, e aqui nós temos a instabilidade que provocou precipitação sobre Teresina. Entre os dois existe um sistema circulatório, não é muito perceptível na imagem, que é o chamado VECAM. Foi ele que acelerou o processo de formação das nuvens. Você tem nuvens que crescem rápido, essas nuvens congelam na parte superior, formam descargas elétricas porque as partículas de gelo estão colidindo umas com as outras e por atrito, carga elétrica. Muitas descargas elétricas em Teresina e, consequentemente, nuvens altas, rajadas de vento. Aqui é a imagem de um aplicativo que mostra exatamente a quantidade de raios na capital ontem. E a concentração dessas descargas aqui na nossa região. Segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, essas descargas se concentraram entre as 18 horas, 6 horas da noite, às 9 horas da noite, 21 horas. Foram 83 descargas elétricas. É um quantitativo alto. Sim, você observa que a instabilidade concentrou as cargas elétricas sobre a faixa da Grande Teresina, entre ali a região de Matões, Timon, José de Freitas, União e Teresina. O foco mesmo foi a cidade de Teresina, porque nós sabemos que quando um sistema de temporal se aproxima de uma cidade, do porte de Teresina, que as temperaturas são geralmente elevadas, elas são potencializadas. Então, não há descargas fora do perímetro de 15 km, ok? De 5 a 10 km, desculpe. Então, essas descargas elas são estimuladas pela condição própria da cidade de Teresina. Professor, período chuvoso, muita gente pergunta, começou, já é um ensaio, em algumas regiões do Piauí já começou a chover e essas chuvas vão até 2020, comecinho do ano que vem? Boa pergunta. Na verdade, o período chuvoso já iniciou pelo calendário climatológico no sul do estado. Extremo sul, faixa serradeira e secundariamente na faixa do sertão, municípios limítrofes com o Maranhão e Tocantins e limítrofes com a Bahia e Pernambuco. E essa chuva? Na verdade, quando começa de setembro até janeiro, até fevereiro, os VECAMs nos visitam. Esses sistemas que eu já falei que eles redistribuem a umidade. O papel de redistribuição da umidade faz com que em alguns momentos tenhamos chuva rápida, pancadas isoladas e em algum momento elevação brusca da temperatura e veranicos. Então nós ainda não é a nossa estação, mas nós podemos caracterizar o fim de novembro e começo de dezembro como pré-estação chuvosa. O que significa isso? Algumas pancadas isoladas, não são chuvas bem distribuídas. Isso significa que pode chover no seu bairro
mas no bairro do vizinho não. E a gente vai conferir agora que tem mais expectativa de chuva para os próximos dias. Na verdade, até sábado tem uma previsão de chuva. E olha, aqui no mapa do Nordeste, o Piauí, essa parte na divisa com o Maranhão em verde, a expectativa de chuva, viu? Para hoje, em toda essa área, exceção do litoral. E também as temperaturas que a gente vai mostrar agora, como é que fica também as temperaturas para o estado em algumas cidades. Você está aqui, o Buriti dos Lopes, que tem expectativa de chuva para hoje, 36 graus. Teresina também tem mais expectativa de chuva para o fim da tarde, início da noite, como foi de ontem. Mas, professor, expectativa de ventos fortes como a de ontem ou não? Não necessariamente, né? Porque o vento ele é provocado pela atuação do VECAM. O VECAM ele potencializou o crescimento da nuvem, elas cresceram muito. E quando uma nuvem cresce, ela é alimentada por umidade e, do outro lado, ela libera rajadas de vento. Como o VECAM se dispersou, a tendência é que nós tenhamos temporais dentro da normalidade. Afinal, nós temos muita umidade sobre Teresina. E os dois combustíveis essenciais para chuva, umidade e calor, estão presentes. Entendi. Pode voltar até a tela de temperaturas para finalizar. Máximas, isso. Né? Porque Teresina apareceu com 35 graus. A gente veio, né, de dias com 39 graus, bem quentes. Hoje deve dar uma amenizada, 35 graus, mas não deixa de fazer calor. Corrente também 35, com expectativa de chuva. Nazaré do Piauí, 35, também deve ter uma chuvinha por lá. Isaías Coelho não tem expectativa de chuva, máxima de 39 graus, bastante quente. E só para finalizar aqui com vocês, na participação do telespectador, foto de um belo arco-íris em Castelo do Piauí. Essa foto aí foi feita pelo Adelino Neto, imagem bonita, no fim da tarde, teve uma chuvinha por lá ontem, e aí ele fez esse registro do arco-íris. Para hoje, deve ter temperatura máxima de 35 graus e chuva no fim da tarde também. É isso, professor? Exatamente. Condição de elevada temperatura, a convecção, ou seja, a formação das nuvens de temporal, geralmente acontece entre 16 e 18 horas. Então, se você olhar na linha do horizonte, como quem olha para Altos, como quem olha para Campo Maior, Beneditinos, você já vai começar a ver as nuvenzinhas formando. Então, vamos olhar, né, para a região lá, norte do estado, Altos, Beneditinos. Vivi, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer aqui a presença do professor Ayrton Costa pela contribuição nos nossos comentários aqui sobre previsão do tempo.